Começar? Olá, boa tarde a todos. Vamos recomeçar então o nosso simpósio de nutrição. A gente vai começar a segunda mesa sobre práticas integrativas no paciente oncológico. E aí, para a gente iniciar essa conversa, a gente vai contar com a aula do professor Gilberto Baseto sobre a Ayurveda e a sua visão sobre as doenças. O Gilberto, ele é professor de Ayurveda e terapeuta, bacharel em Química pela Universidade Estadual de Campinas, com especialização em Ayurveda pelo Instituto Naradeva Shala de São Paulo. Ele é graduando em Nutrição na Faculdade de Saúde Pública da USP. Bem-vindo, Gilberto. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Deixa eu só ajustar aqui. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Em 2009 eu conheci um centro de cultura indiana aqui em São Paulo. Fui fazer yoga para baixar um pouquinho, tratar a minha ansiedade. E desde então me apaixonei pela cultura e também pela culinária indiana. E nesse centro de cultura indiana se falava muito de Ayurveda. E o meu interesse só foi crescendo, então eu fui fazer uma pós-graduação em Ayurveda para a formação de terapeutas Ayurveda. Em 2015 eu me formei e comecei a atender pacientes, né, trabalhar com clínica ayurvédica. Essa paixão só foi aumentando, eu encontrei o Centro VP de Nutrição Funcional, nos congressos também, e aí eu resolvi que eu precisava expandir meus conhecimentos dentro do Ayurveda em nutrição. Então fui estudar nutrição. E agora é com muito prazer, assim, é muita alegria que a gente pode, né, ter essa oportunidade, considerando que as práticas integrativas e complementares em saúde têm se expandido muito, inclusive agora elas têm a força da legislação e de resoluções, né, em conselhos de classe. E é uma alegria que eu tenha esse espaço, agradeço a Bianca para a gente falar um pouquinho do Ayurveda e como é a visão dessa ciência médica no desenvolvimento de doenças e como é que a gente pode aplicar em oncologia, considerando também uma interface com a ciência ocidental, né, que também é muito bem-vinda, a gente sabe disso, tem muitos avanços científicos sendo feitos, mas eu acho muito interessante que a gente possa se valer também dos conhecimentos tradicionais que vão respaldar essa tratativa, essa abordagem em saúde. Deixa eu... É aqui, né? Do meio? Ah, tá. Bom, então Ayurveda, Ayurveda Veda Conhecimento, é uma ciência integralista que ela considera o ser humano em todo o seu ambiente, inclusive a sua formação biopsicofísica social, e ela é uma ciência que se desenvolveu para cuidar
do ser humano em toda a sua integralidade. É uma medicina milenar, localizada geograficamente na Índia, mas que hoje está disseminada no mundo todo, pegou o ar e a graça dos europeus, dos Estados Unidos, está muito forte na América Latina, é um movimento muito grande. No Brasil, inclusive, nós temos cursos de especialização em Ayurveda, e ela tem como base um sistema de saúde que cuida do ser humano considerando o seu organismo físico, também a sua regência emocional e psíquica, e se vale, acima de tudo, a endereçar filosoficamente a vida humana. A gente tem a influência forte da filosofia dentro da medicina, e o Ayurveda não vai ficar fora dessa, e nesse sentido, ele vai dizer a que se presta a vida humana, quais são os grandes objetivos da vida humana, e uma delas é, inclusive, trabalhar, ter uma vida com dignidade, obter prosperidade, obter prazer na vida através disso. Uai, gente. Será que é a localização? Ó. Por favor. Então volta, por favor. Isso. Volta, volta. Isso, mais um para frente. Bom, então o Ayurveda é uma medicina oficial na Índia, Inclusive existe um ministério dentro da Índia que se chama Ayush, que cuida, oficial do governo indiano, que cuida do yoga e do Ayurveda, entre outras disciplinas médicas. E o Ayurveda, milenarmente falando, já tem relatos de estruturas de hospitais, de clínicas, de enfermarias, de maternidades. Então é uma medicina, acima de tudo, talvez não tão conhecida aqui no Ocidente, mas a própria Organização Mundial da Saúde reconhece toda a estrutura científica e de tratativa terapêutica do Ayurveda. Então, portanto, tem estudos bastante desenvolvidos sobre anatomia, fisiologia, patologia, diagnóstico, prognóstico e farmacologia também. Bastante aplicáveis para nós, considerando a nossa ciência ocidental, da medicina e também da nutrição. Bom, como eu falei, agora a gente está respaldado pela legislação, considerando, por exemplo, em 2006, a primeira Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Em 2017, a gente tem a inclusão do Ayurveda no SUS, considerando essa portaria. E depois, recentemente, em 2021, no campo da nutrição, nós temos a inserção do Ayurveda, a regulamentação da profissão do nutricionista, que ele pode ser atualmente habilitado em Ayurveda. E não é para menos, o Ayurveda é uma ciência médica que centra os processos de saúde e doença na digestão e alimentação. Então a alimentação ela é fundante na ciência do Ayurveda. Isso é maravilhoso porque coloca justamente o fator que realmente a alimentação e a digestão e a nutrição têm como papel na saúde humana. Ela é central nesse sentido. Bom, resumidamente, o Ayurveda descreve o ser humano, o corpo, como sendo produto de uma ação funcional de 3 sistemas. Esses sistemas são chamados de doshas, e não é para menos. A palavra dosha significa aquilo que desequilibra. Então, cada dosha é um sistema funcional que faz aquilo que ele precisa fazer para o nosso corpo existir, mas, considerando que ele se desequilibra, isso significa que nas suas ações fisiológicas e metabólicas, ao frigir dos ovos, conforme a gente vive, nas mudanças de estações, mudanças de ciclo de vida, mudanças de rotina de trabalho, nível de estresse, alimentação, as qualidades
que constituem as ações fisiológicas desses doshas, elas vão se alterando. Então existe uma janela de atuação fisiológica normal desses doshas e existe uma alteração para mais ou para menos, aonde começam a surgir sinais e sintomas de desequilíbrios, né? E no prolongamento desses desequilíbrios, a gente tem o desenvolvimento das doenças internas e o câncer é uma delas. Bom, só para resumir, então o sistema Vata, ele cuida de todas as movimentações do corpo, então inclusive da musculatura, as movimentações do alimento no trato gastrointestinal, do sistema nervoso. O sistema Pitta, ele cuida da digestão e metabolismo e produção de calor. E o sistema Kapha, ele constrói os tecidos do corpo humano. Então, cada dosha, ele tem uma função específica, ou melhor, várias funções específicas que são concatenadas, né? Não existe vida sem ação específica dos 3 doshas, mas é interessante que o Ayurveda descreve que cada pessoa, na sua variabilidade genética e na sua unidade, né, na sua individualidade genética, ela vem com uma preponderância da ação de um desses doshas, ou 2 ou 3. É muito comum que as pessoas tenham preponderâncias de 2 doshas, por exemplo, né? Nós vamos chamar isso de natureza constitucional. Aqui no Ocidente a gente pode falar de carga genética, mas os indianos falavam disso há 2000 anos atrás. Interessante, né? Por exemplo, nessa imagem a gente vai ver diferentes biotipos. Então a gente vê o biotipo que tem predominância do dosha Vata, são pessoas mais franzinas, pele seca e mãos e pés frios, por exemplo. As pessoas de predominância do dosha Pitta, elas são mais de composição corpórea mais mediana, tem mais temperatura corpórea elevada, sudorese aumentada comparativamente e um bom apetite. E as pessoas de dosha Kapha, elas têm uma estrutura corporal mais corpulenta, digestão que tende a ser mais lenta e bastante sudorese, como algumas das características. E é interessante que, de acordo com a Ayurveda, a natureza constitucional, ela determina tendências a desequilíbrios. Então, como a gente tinha falado, a visão do Ayurveda sobre a nossa fisiologia é de que o ciclo circadiano, as estações do ano, as nossas relações sociais, a carga de trabalho, nível de estresse, o local onde a gente mora, se é um local mais úmido, como por exemplo uma zona rural, com florestas, com lagos e rios, ou um local mais seco, mais quente, tudo isso implica em alterações e influências na nossa fisiologia. E essas influências, é claro que o nosso organismo ele vai tentar lidar com essas influências de maneira a manter as nossas funções vitais mais ou menos harmônicas. É claro que isso nem sempre acontece de forma adequada e no seu acúmulo de estresse fisiológico, isso gera as doenças de acordo com a Ayurveda, né? Então, é interessante que as doenças internas, elas têm uma correlação muito forte com a alimentação e a digestão. Bom, então existe um princípio fundamental do Ayurveda que elementos semelhantes, eles se reforçam na nossa fisiologia, isso é fácil de entender. Imagina uma pessoa calorenta, com bastante fome na hora do almoço, sai à rua, o sol está a pino, está muito calor, e aí ela vai e come uma alimentação super condimentada, super apimentada. Então, por um princípio de similaridade, você tem um reforçamento das ações de calor dentro do organismo dessa pessoa. Começa a haver um desequilíbrio que a gente vai chamar de Pitta, tendendo para inflamações, que vão acontecer paulatinamente, de acordo com o somatório desses aumentos de Pitta, nessas ações que a gente falou agora e com outras que vão surgir ao longo do tempo. E também uma abordagem terapêutica vai ser tratar esse indivíduo com elementos que têm atributos antagônicos. Então, se essa pessoa está com excesso de calor, excesso de sudorese, excesso de fome e tendendo a uma inflamação do tipo Pitta, então o Ayurveda vai tratar essa pessoa com estilo de vida que reduza esse estresse e, por exemplo, elementos refrescantes, né, como uma água de coco, ou então uma alimentação que não seja tão condimentada, alimentos de sabor doce natural, como o arroz, e de sabor amargo e adstringente, como o melão de São Caetano e as verduras, são muito boas para esse indivíduo nesse tipo de desequilíbrio.
Bom, e aí a gente vai ter o seguinte, né? O Ayurveda colocando a alimentação como eixo central da saúde humana. Então, no Ayurveda, a gente considera que a saúde orbita em torno da alimentação. Olha só o que diz esse texto de 2000 anos atrás, o Charaka Samhita, que é um texto médico central no Ayurveda. O efeito de uso de tais dietas e bebidas podem ser percebidos diretamente, ou seja, o que você come, você consegue perceber a influência na sua alimentação. Na sua saúde. Se consumidos de acordo com as regras, elas fornecem combustível para o fogo da digestão. Elas promovem o vigor, tanto físico quanto mental, promovem o vigor dos elementos teciduais e da compleição e são agradáveis aos sentidos. Do contrário, elas são prejudiciais. Então, a alimentação que é capaz de causar vigor, alegria e contentamento e de modular a nossa regência emocional e psíquica também é a fonte de prejuízos para a nossa saúde. Então, o Ayurveda desenvolveu uma série de condutas de alimentação que são muito oportunas para profissionais da saúde de forma geral, em especial os nutricionistas, para abordagem em saúde terapêutica e especialmente na prevenção, porque de acordo com o Ayurveda, essas regras de conduta elas servem para otimizar a digestão e minimizar efeitos deletérios da alimentação. Então também se diz no Ayurveda que a gente pode viver até 100 anos, mas olha só que interessante, o Ayurveda não disse faça atividade física e viva até 100 anos, né? O Ayurveda diz o seguinte, através da ingestão de alimentos saudáveis, um homem que possui autocontrole, que é abençoado pelos nobres, vive por 100 anos livres de doença. O mesmo texto, Charaka Samhita, milenar. É interessante que ele fala alimentos saudáveis. É claro que ele falou abençoado pelos nobres, porque se a gente não tiver dinheiro para comprar uma alimentação saudável, a gente não consegue esse efeito. É isso que ele quer dizer aqui. Mas é interessante que ele diz exatamente, para a gente ter longevidade, é a alimentação o carro-chefe. Isso não é demais? Então, se a gente não for pela alimentação, eu não sei para onde a gente vai, né? Então, pelo Ayurveda, toda a ação terapêutica, toda a ação de fitoterapia ou uma intervenção cirúrgica que tem no Ayurveda, não se faz enquanto não se dá uma atenção especial e central para o estado nutricional do indivíduo, né? Pode passar. Então, nesse processo, a digestão é muito importante. Veja, ingestão não é garantia de digestão. Isso a gente precisa ter muito claro. Então não adianta você comer uma maçã orgânica, linda, maravilhosa, meia-noite, se você não tiver poder digestivo para isso. E esse vem um primeiro ponto de conduta terapêutica do Ayurveda, que é comer com fome. Por quê? Porque a fome, ela é a autorização, de acordo com a Ayurveda, do nosso sistema para realizar uma refeição. Então, sem a fome verdadeira, nós não deveríamos, de acordo com a Ayurveda, realizar uma refeição, porque a nossa competência digestiva, ela está aquém da tarefa que ela vai ter que cumprir, né, dali para frente, no momento da refeição. Então, uma boa medida, né, para ter uma saudabilidade na dieta é começar a comer com fome. Ah, Gilberto, mas o meu paciente não tem fome, o que a gente faz? Calma, vamos tratar esse paciente com técnicas ou plantas aperientes, né, como o gengibre, o cravo, a canela. Ou existem técnicas também do Ayurveda, por exemplo, você faz uma água de cozimento de arroz vermelho, o Rakta Chali, que tem disponível aqui no Brasil. Então o paciente vai tomando isso com especiarias digestivas e de repente ele recobra a fome dele. Aí sim a gente começa a reorganizar os horários e a competência digestiva dele. Bom, mas é interessante que o eixo central da saúde, ela vem através dessa figura que o Ayurveda vai chamar de Agni. Agni é a nossa competência digestiva. Ele transforma todas as substâncias que são heterogêneas ao nosso corpo, aos nossos tecidos, em substâncias que são homólogas, ou seja, agora a minha célula pode se aproveitar dessa substância que veio da digestão da maçã, porque o Agni, esse fator metabólico digestivo, ele conseguiu tornar aquela substância adequada para ser incorporada no meu tecido corporal. E detalhe, o Agni ele só vai funcionar bem através da nossa competência digestiva da fome. Então a fome ela é central dentro do Ayurveda em termos de alimentação. Pode passar. Bom, o Ayurveda vai falar que existem 13 grandes fatores metabólicos no corpo, fatores metabólicos teciduais e celulares e o fator metabólico digestivo, né, grosseiro, vamos assim dizer, aquele que mora no trato gastrointestinal e que faz a digestão de maçãs, feijoadas e pamonhas, por exemplo. Mas ele vai continuar dizendo que todos os outros fatores metabólicos estão em dependência do central, que é o do trato
trato gastrointestinal. Então, o que acontece ao nível da digestão vai, de acordo com a Ayurveda, influenciar decisivamente no metabolismo e fisiologia tecidual. Isso é muito importante, né? De novo, a digestão ela é central no Ayurveda. Comer com qualidade é central no Ayurveda. Comer com sustentabilidade é central no Ayurveda. Pode passar. Volta um, por favor. Mais um? Isso. Bom, e se de um lado eu tenho uma competência digestiva, o que acontece, Gilbertinho, se eu comer sem fome? Né? Tem um prato de feijoada cheiroso aqui na minha frente, vou comer. Tá ali, né? Tá delícia. Então a gente come. Então, sem a competência digestiva adequada, este material ele se torna indigesto. E de acordo com a Ayurveda, um material, né, um elefante branco, um trambolho dentro do seu organismo não digerido, ele causa um estresse fisiológico. Esse estresse fisiológico, ele vai se acumulando ao longo do tempo, né? Se isso se tornar um hábito, por exemplo, alimentação de indulgência, alimentação excessiva, quase que a gente não conhece isso, né? E esse estresse, cumulativamente falando, ele gera desequilíbrios importantes e ele é o caminho para a formação das doenças internas, como diabetes, as doenças sistêmicas, né? Obesidade, diabetes e câncer, inclusive. E, de acordo com a Ayurveda, é o acúmulo do material não digerido, tanto no nível do trato gastrointestinal, através da alimentação, quanto também no nível emocional, as emoções não digeridas, é que geram o acúmulo dessas toxinas que vão deteriorar paulatinamente a fisiologia dos tecidos, né? E isso acontece no câncer. Pode passar. Bom, então como é que eu percebo se tem acúmulo de material não digerido que veio através da alimentação, né? Então aquela alimentação que a gente comeu sem fome, comeu excessivamente, alimentos inadequados, como? Então com sensação de peso no corpo, baixa energia de disposição, né? A gente tem vários pacientes assim em consultório, inquietação, letargia, congestão do tipo capa com expectoração, acúmulo de malas, né? Fezes, urina e suor, por exemplo, com alteração do hábito intestinal, né? Com constipação intestinal, por exemplo, perda do paladar e debilidade sexual. Então existem vários sintomas de que esse material não digerido, de que essa alimentação em curso não está adequada para o poder digestivo dele, né? Então coisas precisam ser feitas nessa alimentação. Por exemplo, uma simplificação da dieta temporária, para que essa pessoa recobre esse poder digestivo dela. Esses desequilíbrios na digestão, eles também são sinais importantes, sinais e sintomas importantes para que a gente observe a ocorrência de ama, né? Então, azia, queimação, eructação em excesso ou com cheiro da comida, mau hálito, flatulência em excesso, flatulência com gases mais fétidos, sintomas associados ao refluxo, distúrbios do hábito intestinal, como fezes mais frequentes, ou fezes que estão ressecadas, ou intestino constipado, gosto amargo na boca, sensação de cansaço, peso, sono excessivo pós-prandial. Então esse sono excessivo, ele é, de acordo com a Ayurveda, um baixo poder digestivo. Ou a pessoa está se alimentando mal, ou ela está se alimentando em excesso, e isso é muito ruim, porque não passa batido na fisiologia do corpo. Ela é a origem do desenvolvimento das doenças. Volta um. Isso. Bom, e aí o Ayurveda, ele vai descrever 6 caminhos para o desenvolvimento da doença, né? A patogênese, das doenças internas. E, inclusive, o câncer é descrito dessa forma, né? Então, o primeiro deles, samchaya, é o acúmulo. E o acúmulo de quem? Das funções fisiológicas dos doshas. Os doshas moram e atuam no corpo todo. Só que olha que interessante, o acúmulo inicial é na região do trato gastrointestinal. Então, o dosha kapha, ele é endereçado no estômago, o pitta no intestino delgado e o vata no intestino grosso. E o início do acúmulo, ou seja, do desequilíbrio dos doshas, se dá no trato gastrointestinal. É o início das doenças internas. Então, olha o papel da alimentação, ela é central. Então, os indianos estão cuidando da saúde dessa civilização milenar até hoje com a Ayurveda.
né? Algo eles têm para nos ensinar. Não é possível que a alimentação não seja central na saúde humana. 2, para copa, agravamento. Então, se você não cuida, esse dosha se agrava. Depois, ele se dissemina para além do trato gastrointestinal. Veja, começa no trato gastrointestinal. E depois, ele se deposita nos tecidos, ocorre manifestação com sintomas, e se não cuidado adequadamente, isso se agrava com complicações. Pode passar. Olha só o que diz, né? Chayo Jaye Dosha. Deve-se conter o desequilíbrio do dosha logo no primeiro estágio do aumento. Mas esse aumento, ele é no nível do trato gastrointestinal. Então, aqueles sinais e sintomas que a gente falou, sensação de peso ao comer, letargia, também tem dores na articulação, alteração do trato gastrointestinal, todos eles devem ser observados em extrema vigilância, porque no aparecimento desses sintomas, o Vaidya, né, o profissional do Ayurveda e o paciente precisam observar o que é que está gerando esses sintomas para que eles sejam paulatinamente tratados. E o tratamento, nesse nível, é o mais fácil de acontecer e a gente usa com alimentação e fitoterapia. É muito fácil. É claro que conforme eles vão se cronificando, fica mais complexo e aí a gente precisa de intervenções maiores. Bom, quer encerrar? Oi? Deu? Tá. Tá. Só para mostrar, por exemplo, a importância que o Ayurveda dá para essa fase de acúmulo de desequilíbrios dos doshas. Ele vai dizer o seguinte: o Vata, ele se acumula no intestino grosso, com constipação, distensão abdominal e gases, e aí eu preciso agir com uma alimentação, com uma comida untuosa, morna, água morna, existem especiarias digestivas para isso, o Pitta na região umbilical, fome intensa, e também existe uma abordagem alimentar e nutricional e fitoterapêutica para isso, e o Kapha na região do estômago, e aí vai se tratar com jejum, água morna e comida leve. Pode passar. Olha só que interessante, há 2000 anos atrás o Ayurveda diz que o sabor doce ele é fundamental para a saúde, ele mantém a integridade dos tecidos, mas o uso excessivo, esse é o Ashtanga Hridaya, outro texto clássico de Ayurveda. Uso excessivo de sabor doce. Sabor doce a gente tem tanto o natural do arroz, os carboidratos, associados aos carboidratos, e também do fast food, né? E de açúcar livre nos alimentos. Então ele produz doenças de gordura, obesidade, dispepsia, inconsciência, diabetes, aumento das glândulas do pescoço e tumor maligno. Então o Ayurveda fala para a gente, uma das formas de prevenção, né, para a saúde humana, prevenção de câncer, é evitar o excesso de consumo de sabor doce. E a gente sabe isso na medicina contemporânea. Então, o câncer no Ayurveda, ele é um desenrolar metabólico que tem, tem várias origens, tem várias nidanas, várias causas, mas uma delas são causas oriundas de más práticas alimentares, né? Comida de baixa qualidade, contaminação ambiental nos alimentos e também más práticas de condutas, como excesso de consumo de sabor doce. E aí o tratamento nutricional no Ayurveda, que é bastante determinante para o câncer, é o uso de plantas aperientes, se a pessoa está com... todos os sintomas que a pessoa apresenta ao longo do tratamento, tratamentos convencionais como quimioterapia, cirurgia, radioterapia, eles podem ser, receber um tratamento adjuvante muito importante do Ayurveda através das fitoterapias, práticas, por exemplo, de alimentação de alta digestibilidade, que aí a gente vai usar o feijão mung, o arroz vermelho, que eles têm uma boa digestibilidade. E aí nós temos vários tratados de fitoterapia. O Ayurveda tem um conhecimento ampliado sobre plantas que são úteis para o tratamento, né? Em especial os sintomas que aparecem em decorrência dos tratamentos de câncer. Pode passar. E é isso, algumas referências.
Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado. Eu sei que eu passei um pouco do tempo, mas é que a gente deu uma enroscadinha ali no... Alguém vai me circular? E aí são os meus contatos. Ah, é verdade. Bom, queria agradecer a excelente fala do Gilberto e queria chamar a doutora Natália Marques para falar sobre antroposofia e alimentação. A doutora Natália é nutricionista, mestre em Ciências da Saúde, da disciplina de Nefrologia da Unifesp, doutora em Medicina Transacional do Departamento de Dermatologia da Unifesp, coordenadora científica dos cursos de pós-graduação do VP Centro de Nutrição Funcional e coordenadora da Awake Health Clinic. Perfeito. Vamos tentar. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, perfeito. Então, inicialmente eu queria agradecer imensamente o convite dos meus colegas nutricionistas que realizam este evento. Eu acho que é o meu 5º ano aqui com vocês e eu fico sempre feliz em poder compartilhar o que eu tenho aplicado na minha prática clínica. Sou nutricionista de formação, mas me deram um desafio um pouquinho diferente esse ano, trazer para vocês um tema que vai além das células. Então vamos falar de algo que não é apenas palpável em termos de nutriente, mas algo que a observação, o desequilíbrio do nosso campo energético pode trazer de patologias ou nos colocar estagnados num movimento sempre de doença. Sabe aquela sensação de que a gente está arrastando alguma coisa do passado? Como se a gente tivesse preso em situações e parece que nada dá certo na nossa vida? Mesmo que eu faça atividade física, que eu me alimente adequadamente, parece que tem algo a mais, algo que eu não consigo palpar. Então, assim, o desafio dessa tarde, em 20 minutos, é trazer para vocês uma pitada da antroposofia aplicada à alimentação. Eu sou uma estudiosa de todos os textos da antroposofia e nos últimos 8 anos eu tenho um mergulho mais profundo numa área chamada de biografia humana. Como a nossa história pode trazer pistas do entendimento de saúde e de doença. Além disso, este mergulho na biografia humana pode me trazer, como nutricionista, também uma estrutura a longo prazo em prol da longevidade dos meus clientes. Seja aquele que chegou num tratamento de câncer, seja aquele que quer apenas ter qualidade de vida, ter opções melhores, mudar o seu hábito, tá? Então vamos ao desafio de passar, perfeito. Então eu inicio a minha fala com uma frase do Rudolf Steiner. O Steiner, ele foi um filósofo pensador sobre essa estrutura do ser humano. Ele nos falou o seguinte, isso pessoal, em 1900, o ser humano é uma imagem condensada do mundo ao seu redor. É um microcosmo em permanente interação com o macrocosmo, que é material e também espiritual. Quanto que hoje a gente não sabe das influências do ambiente em que a gente está inserido nas doenças. Aquele hábito alimentar que a pessoa fala, eu sei que eu tenho que comer frutas e verduras, mas permanentemente ela vai lá no fast food ou pede o iFood em casa, porque é mais fácil, né? É mais prático. Eu continuo aquecendo tudo, né, no micro-ondas, mas não é qualquer alimento, é aquele que já vem pronto do supermercado. E o quanto isso a gente sabe que gera doenças. Somos, portanto, um condensado deste ambiente ao meu redor. 1900 isso, ok? Vamos lá, nós no desafio. Aí. Então, o Steiner, baseado muito nas observações do padrão do ser humano, ele estabeleceu algumas metas, ele deixou alguns legados, hoje conhecidos como antroposofia. A antroposofia é uma ciência filosófica que reúne o pensamento do homem moderno. Vale lembrar que Steiner, ele viveu, né, ele teve todo esse vislumbre no começo de 1900, que ele deixou, a gente fala dos legados. Ele viveu as guerras mundiais. E ele morava na Alemanha e ele acabou falecendo na Suíça. Então você imagina que muito do que ele observava era um mundo em disrupção.
Era um mundo em quebra, era um mundo em que as pessoas estavam vivendo debates políticos, né, falta alimentar. Bom, por que ele ainda é tão moderno e tão contemporâneo? Hoje a gente enfrenta as mesmas situações, em outras escalas, com outros problemas, mas continuamos na mesma. No mundo em disrupção, em desequilíbrio, com falta de alimentação, questões políticas e econômicas. Então, muito do que a gente lê do Steiner, ele conversa ainda muito com a rotina que as pessoas enfrentam no seu, né, desfecho de doenças, tá? Então, pensando nisso, o que a antroposofia considera? Que cada, né, elemento, cada substância, cada ser vivo faz parte de um conjunto harmônico. Nós temos algo que é sensível, visível e mensurável. Nutrição, por exemplo, certo? O quanto eu como, o quanto eu me nutro, o quanto que eu tenho de sinal e sintoma. Mas nós também dependemos de algo que é não visível, imaterial e suprassensível. Tem algo que eu não consigo palpar, eu não consigo mensurar com pesquisas científicas. Apenas acontece. É o que a gente chama de fenomenologia. Eu preciso enxergar além das células. Eu preciso enxergar que aquela pessoa que está na minha frente, ela tem uma história. E a história dela partiu de dois seres que um dia se encontraram e fizeram aquele corpo. E esses seres partiram de outros. Então a gente arrasta muito do que a gente acaba chamando, né, de doença hereditária. Que na verdade pode ser maus hábitos passados de geração em geração. Não necessariamente a genética. E tem algo que vai além disso, né? É algo que eu simplesmente observo quando a pessoa me fala de um sintoma. Então eu preciso de fato ouvir atentamente o que o outro tem a me dizer, tá? Sendo assim, o Steiner, ele propôs um sistema que a gente chama de quadrimembração. É bem simples. Nós somos formados de 4 corpos. Como que funciona isso? Eu tenho um corpo que é físico. Meu corpo físico são as minhas células, é o nutriente dentro da minha célula, é meu pulmão, é o meu coração. Porém, o meu coração não é nada se ele não pulsar. O meu coração, se ele não pulsar, eu não consigo mandar nutrientes, por exemplo, para o meu músculo. E o meu músculo não é nada se não tiver o meu cérebro mandando uma mensagem para ele. Isso o Steiner chamava de corpo vital. Então o corpo vital, digamos assim, é a harmonia da nossa orquestra. Ou seja, gente, não adianta colocar todos os nutrientes dentro de uma cápsula. Se aquele organismo não consegue juntar esses nutrientes numa função, eu tenho uma patologia instalada. Então, nutrição não é bater uma meta, não é um cálculo matemático. Nutrição vai muito além disso. Só que Steiner colocou que também não adianta a gente ter tudo funcionando bem, se eu não consigo interagir com o meu ambiente. Isto ele chamou de corpo astral. Então, o corpo astral é o meu comportamento do acordar e do dormir. Do olhar o outro e ter empatia. Ou olhar o outro e brigar com aquele outro. E mais do que isso, algo que não é visível, que é o corpo espiritual. O corpo espiritual, o Steiner dizia o seguinte, é o eu. Porque nós, diferente dos animais, somos seres que nós podemos mudar o mundo ao nosso redor. Isto ele chamou de eu. Isto ele chamou de corpo espiritual. A partir do momento que eu entendo o que eu quero ou não quero para mim, eu posso ser agente de mudança. Esta questão do espiritual que ele considera como este eu. E o que ele colocava? O homem é o que ele é, através então do corpo físico, do corpo etéreo ou vital, do corpo astral e do eu. Só que quando eu observo, né, na linha da vida, então a biografia humana, que é o que eu ando estudando, ele vai dizer algumas pistas para a gente. Quando eu penso na infância, os corpos vão chegando aos poucos. Então nós nascemos com corpo físico, graças à gestação. Até os 7 anos tem que chegar o corpo vital. Então, esses 7 primeiros anos é a chegada desse corpo vital. Então, não adianta eu dar para uma criança a decisão do que ela quer comer. A decisão é corpo astral, não é corpo vital. Eu não posso interferir na vitalidade dessa criança. Eu tenho que deixar ela nutrida e crescendo, com movimento físico, tomando sol, brincando.
Até os 14 anos tem que chegar ao corpo astral. É quando as crianças começam a tomar as decisões. Tem aquele que é mais bravo, tem aquele que é mais choroso, mas as crianças começam a adquirir um perfil. A partir da adolescência, 14 anos, chega o eu. E o adolescente, ele explode com o mundo, naquela bomba de hormônios. E nessa explosão com o mundo, chega o eu. Ele percebe o mundo ao redor e fala, isso eu não concordo. Isso que a minha mãe faz, eu não quero para a minha vida. E até 21 anos a gente tem o corpo humano formado. Quando a gente pensa em patologias, durante essa fase, quando o câncer chega nesta infância, ou seja, quando ele acomete um corpo até 21 anos, a gente tem que entender a história. Normalmente, esses tumores estão associados ao ambiente materno, a um desequilíbrio no corpo físico. E esse corpo físico, ele chegou muito antes da própria concepção. Isso a gente tem dados genéticos, né, da influência deste ambiente materno e da ocorrência do câncer na infância. Agora, o que eu tenho que olhar atentamente? Dependendo da idade que isso se manifesta, eu posso ter uma interrupção ou uma mudança na chegada dos corpos. E essa atenção é fundamental para eu conseguir formar um corpo que ele, de fato, não esteja apenas livre do câncer depois do tratamento, mas que ele se estruture para ele não arrastar isso para depois de 21 anos, tá? Além disso, trabalhos hoje mostram e validam as ideias que o Steiner teve. Então, esta pesquisa, ela trouxe para a gente, publicada o ano passado, na verdade em 2020, mostrou para a gente, né, que o status nutricional de crianças com tumores é fundamental para evitar caquexia. Daí você fala, Natália, mas isso eu já sei, a gente já cuida. Porém, o corpo da criança, ele responde de maneira diferente do adulto. Por uma razão muito simples, eles estão em fase de crescimento. Eles têm sintomas diferentes. Por quê? Porque eles estão formando este corpo do adulto. Pois bem, chegamos lá então na fase adulta. A partir de 21 anos, pronto, estamos maduros. Você que achava que ia ser maduro só depois dos 50, você já é maduro desde os 21. Certo? Então, com 21 anos, nós temos o nosso corpo. E a partir de então, é um tal de utilizar o que eu formei. Então, cada dia que eu vivo, eu vou utilizando e repondo algo que eu utilizei. Isto nós chamamos de fase de expansão, que vai mais ou menos até os 42 anos, tá? Essa fase de expansão, vocês podem observar aqui no meu desenho que eu tenho os corpos todos alinhados. Mas o que acontece? Quando o tumor, quando o câncer acontece dos 21 aos 42 anos, eles têm uma característica de crescimento muito mais acelerado do que outras fases da vida. Então, ele se comporta de uma maneira diferente. Eu já tenho influências diferentes do que eu tinha lá na infância. E o crescimento, muitas vezes, ele é arrebatador. Né? Uma mudança de um dia para o outro, que a pessoa, né, ali na prevenção, pega de repente uma intervenção muito mais importante e muito mais decisiva na vida dela, porque eu estou lidando com fases de expansão. Isto, pessoal, é validado pelas pesquisas atualmente. Por quê? Quando a gente pensa ainda que essa questão, agora eu tenho todos os corpos alinhados, mais do que isso, cada ser humano é uma conjunção. Esta conjunção desse equilíbrio em expansão, eu preciso alinhar os meus nervos, os meus vasos e os meus músculos. Isso Steiner chamava de polo neurosensorial, que é a cabeça. Polo rítmico é o coração e o pulmão. E polo metabólico é intestino e membros, tá? Pensando nisso, ele disse o seguinte: cada ser adulto precisa ter o pensar, precisa ter o agir e precisa ter o sentir, assim que entrar a animação, certo? Ou seja, cada ser adulto é uma junção do que eu penso, reflete no que eu sinto, que reflete em como eu atuo no meu mundo. Se eu paraliso o meu atuar, eu vou sobrecarregar o meu sentir. Isso a gente tem visto o quê? Com a pandemia, não é? Quantas pessoas ficaram sedentárias e presas dentro de casa por conta do ambiente e começaram a ter o quê? Desmaios, taquicardia, porque eu sobrecarreguei o meu sentir. E sobrecarregar o sentir sobrecarrega o meu pensar, hiperatividade, doenças mentais. Mas como que isso hoje é mostrado em termos de pesquisa? Olha que interessante. Essa aqui é uma imagem
tá? Do mesmo paciente, em 3 estágios diferentes. Eu tenho aqui o paciente que ele tinha, né, uma estrutura eutrófica, depois que ele passou por um processo de emagrecimento. Então, ele começou sendo um obeso, partiu para o sobrepeso e chegou, logicamente, numa eutrofia. Quando eu penso aqui, o que eu vejo? Amarelo é tecido gorduroso. Vocês conseguem perceber que no corpo do obeso, eu mal enxergo a estrutura óssea? Que hoje é um processo conhecido, né, como mioesteatose, osteomioesteatose, aquela osteoporose que acaba dando lugar à deposição de gordura. Não é à toa que grandes obesos, a obesidade mórbida, a pessoa não consegue sustentar em pé. Tá? Por quê? Porque ela tem uma fragilidade óssea muito grande. Como que o Steiner veria isso, né? O que nós vemos aqui hoje em nutrição? Eu tenho, né, um metabólico que está estagnado, porque tem sedentarismo e tem uma sobrecarga cardíaca. O paciente é hipertenso. Como que eu analiso isso pela antroposofia? Com o baixo agir, que é o sedentarismo, eu sobrecarreguei o meu metabólico, que sobrecarregou o meu rítmico, que sobrecarregou o meu neurosensorial. Essa é a obesidade, tá? Quando eu penso num tumor, dependendo da localização do tumor, eu estou comprometendo o eixo. Eu estou comprometendo o eixo. No adulto, eu preciso pensar nesse eixo, porque eu já tenho um corpo formado, tá? Muito bem, tá? Agora, vamos continuar evoluindo, porque o ciclo da vida, ele não para. Tá? Este outro trabalho mostrou, olha que interessante, a análise da correlação do câncer em jovens adultos. Então ele está considerando pessoas próximas, né, de 19, 20 anos até 39 anos, por acaso pega a mesma faixa da fase de expansão que o Steiner nos dizia, e ele colocou para a gente o seguinte, né, o câncer ele pode acontecer relacionado à obesidade em qualquer uma das faixas etárias, porém ele se torna mais prevalente nessa faixa etária adulta. A obesidade como um dos gatilhos da formação de células mutadas por conta da inflamação e do estresse oxidativo. Logo em qual fase? Não é a de crescimento, é a de expansão, tá? Que é o que a gente pega muitas vezes no ser adulto. Tá? Muito bem, continuando. Dentro do ciclo ainda da vida, voltamos aqui, a partir de 42 anos acontece algo muito interessante. O que acontece? O corpo físico começa a declinar. E faz parte do show, gente. O que não faz parte do show é eu querer chegar aos 60 com a mesma energia e o mesmo metabolismo que eu tinha aos 25. E se eu fizer isso a qualquer custo, eu vou adoecer. Por quê? Porque eu não estou aceitando o meu passado. E quem vive no passado entra em depressão. Quem vive no passado estagna. Quem vive no passado não age. Quando eu penso, então, a partir dos 42 anos, a minha vida física diminui para dar abertura para a minha vida espiritual. Então, sendo assim, nessa fase em que o espiritual ele precisa se sobressair, em detrimento, logicamente, do corpo físico, o que vai acontecer quando eu tenho patologia ou câncer acontecendo a partir dos 42 anos? Aqui a pessoa precisa ressignificar. Não é uma questão só de expansão, não é uma questão só da inflamação. Eu preciso de um significado maior. Eu preciso que essa pessoa olhe para a vida dela, olhe para a biografia dela e veja aonde estão as lacunas. Muitas vezes a pessoa, ela precisa ir atrás de uma constelação familiar, porque ela pode estar arrastando algo que não é desta vida dela. É algo que veio dos pais, é algo que está ali no veio da família. Essa ressignificação faz a total diferença. Então veja, eu na nutrição vou continuar trabalhando com o corpo físico. Vou continuar trabalhando com o corpo físico em respeito à faixa etária que a pessoa se encontra. Mas se essa pessoa ela não procurar essa ressignificação, ela estagna. Ela para, ela melhora e ela piora, ela melhora e ela piora. Ela fica arrastando a tal da corrente e parece que as coisas não vão funcionar. Pensem nisso, a pessoa está presa num passado, tá? E isso a gente vê aonde? Nas pesquisas atuais. Trago aqui o exemplo para vocês da Heat Shock Protein, que é o HSP.
E, de uma maneira muito simplista, esta é uma estrutura de proteína que a gente tem dentro das nossas células. Esta proteína, ela consegue identificar o que traz de estresse e ela consegue preparar a célula para lidar com esse estresse. O que acontece no nosso ciclo da vida? Como tudo, a Heat Shock Protein também cai. Ela cai junto com o meu corpo físico, tornando o organismo da pessoa acima de 42 anos cada vez mais fragilizado. Natalio de 85 está mais fragilizado do que quando ele tinha 60. E faz parte do show. O que a gente sabe hoje? Se eu desequilibro a Heat Shock Proteins em faixas etárias mais cedo, eu automaticamente caio no tumor. Por quê? Porque eu perdendo a capacidade do meu corpo de expansão de lidar com o meu problema, eu vou adoecer a minha célula. Adoecer como? Ela vai expandir na célula tumoral. Agora, o idoso, ele tem isso já diminuído. O que eu preciso tomar cuidado? Com a tal da inflammaging, que é a inflamação causando o envelhecimento precoce. Quantas pessoas hoje? Pessoal, esteatose hepática está chegando aos 5 anos de idade. Alzheimer está chegando aos 42 anos. É porque a população está ficando mais doente? Sim, mas qual é a causa disso? Né? O que isso significa? O que eu deixei de ver? Né? O que está além das células? Vamos passar, só para terminar. E daí, na alimentação, né, pensando na questão, né, do câncer em si, muitas coisas convergem, tá? Primeiro, né, dentro da antroposofia, como que a gente vai lidar com este paciente? Alimentos orgânicos, sempre. Alimentos in natura, com pouco processamento térmico, ou seja, sem frituras de imersão, né? Sem aquelas crocâncias todas, não é? Que trazem substâncias alteradas. Não consumir alimentos ultraprocessados, a Ayurveda já falava isso também. Não consumir bebidas alcoólicas, né? Nenhuma novidade. Iniciar o dia com uma bebida quente, como uma água morna ou um chá à base de planta, um chá de saquinho. Cuidado com fitoterapia, dependendo do tratamento, o paciente não pode usar muitas plantas medicinais, mas o chá de saquinho do mercado não tem quantidade suficiente de planta para trazer um malefício e pode sim ser uma bebida quente para dar o start do meu dia, tá? E por que tem que ser o alimento mais in natura? Olha que interessante, isso aqui é uma foto de uma maçã no que a gente chama de fótons. Fóton é a menor unidade geradora de uma onda luminosa. O fóton a gente consegue ao se expor ao sol. Então, alimentos que estão ali plantados, eles estão cheios de fóton. Conforme o alimento ele vai envelhecendo fora do pé, lá na minha geladeira eu vou perdendo. Se eu colocar esse alimento para aquecer essa maçã, eu basicamente zero. Se o fóton, ele é a unidade não visível, eu preciso de um equipamento para ver isso. Por isso que os alimentos têm que ser orgânicos e por isso que eu tenho que ter pouco processamento térmico. Para eu garantir esse fóton, porque esse fóton reequilibra o centro vital do meu paciente. Por isso, mais alimentos in natura, tá? Mais um trabalho bastante interessante é trabalhar com esse paciente em 2 aspectos. O de aterrar. O que é o aterramento? Como que eu faço aterramento? Com tubérculos, não batata inglesa, tá? Tubérculos, já estou terminando. Tubérculos, mandioca, mandioquinha, beterraba. Por quê? Quando eu estou dando esse tipo de alimento, eu trago o centro de energia da pessoa para a terra. Especialmente para aqueles pacientes que estão perdendo o porquê estar aqui. Aquela pessoa que ela está perdendo o contato. Aquele paciente que ele não quer mais pisar no chão. Vocês já viram o efeito do paciente em tratamento de câncer, que ele acaba doando os próprios sapatos? O que significa isso? Ele está dizendo para você que ele não quer pisar mais nesse mundo. Ele está adoecido de tal maneira que ele não quer mais estar aqui. Este paciente, ele precisa de alimentos que vão ajudar ele a aterrar, para ele voltar para o propósito dele. Alimentos também, fontes de proteínas terrestres, tá? Peixe não entra aqui, lácteos e carne. Cuidado, tá? Com lácteos e carne, porque dependendo do tumor e do volume que a gente vai oferecer de leite, eu posso agravar o quadro, porque os lácteos são insulinêmicos, tudo bem? Então não é para, né, transformar esse meu paciente num bebê, né, de colo que só mama.
tá? Porque é um alimento hiperinsulinêmico e o câncer adora uma insulina, certo? Então, são alimentos que vão trazer ele para a terra. Muitos tubérculos na vida, tá? Na contramão, eu tenho que equilibrar as proteínas. Pacientes que se tornam veganos, eles estão mais voltados para as forças anímicas, ou seja, eu tiro a pessoa desse plano. Então eu tenho que tomar cuidado com essa escolha do vegetariano, porque hoje se fala muito dos benefícios de uma alimentação vegetariana no tratamento do câncer, concordo com todas, mas se eu colocar só um padrão vegano, eu tiro o propósito desta vida, porque nós somos animais onívoros. Tem um porquê dessa estrutura química, tá? Muito bem, tá? E para afloramento? O afloramento é aquela pessoa que se prendeu nessa terra e ele não está respondendo ao tratamento, porque ele não está conseguindo ressignificar. Como que eu faço? Trabalho com afloramento espiritual, como folhas, flores e cereais. Todos os cereais é o que dá acima da terra. Por quê? Porque eu tenho muito magnésio e o magnésio me ajuda, logicamente, em todo o metabolismo cardíaco, melhora o meu agir, melhora o meu sentir, tá? E o ferro, porque o ferro ele melhora a ação, esse agir na vida, tá? Então é assim que a gente trabalha. E para finalizar, porque o meu tempo está encerrado, tá? Gostaria só de deixar uma frase para vocês, que é do Steiner, vamos lá, tá? Que ele diz o seguinte: não comemos para ter em nós determinadas substâncias corpóreas, mas sim para termos as forças que podemos humanizar e vencer a morte. Um alimento não é constituído apenas de elementos químicos materiais, mas de algo vivo, dinâmico e interage com todo o universo que participa da sua criação. Não é minha, a frase é do Steiner, que ele deixou como um dos legados para que a gente consiga transformar a nossa realidade. O meu muito obrigada pela atenção. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Natália, é sempre excelente as suas falas. Bom, então para a gente dar continuidade a essa mesa, eu queria chamar a nutricionista Carolina Dunit-Swell para falar sobre ganho de peso durante o tratamento, autoimagem, prognóstico. Ela é nutricionista da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do ICESP. Ela possui pós-graduação em nutrição clínica funcional pela VP Centro de Nutrição Funcional, pós-graduação em terapia nutricional e nutrição clínica pelo GANEP Educação e aperfeiçoamento em transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da FM USP. Bem-vinda. Bom, uma ótima tarde a todos. Muito obrigada a Bianca, a Brali, a TJCC pelo convite. Ixi, ó, já passei. Deixa eu ver. Vamos também aprender a mexer aqui. Não tá aí. Vamos lá. Foi. Mais um. Bom, quando eu recebi o convite para falar dessa aula, veio... O primeiro tema que veio na minha cabeça foi imagem corporal, autoimagem. E aí eu já pensei nesse paciente, né? Que é o paciente caquético, paciente que eu tenho contato diariamente no hospital. E que a gente já sabe, né? Pensa no paciente oncológico e já imagina o paciente emagrecido, né, com perda de musculatura, enfim. Só que aí eu li o resto, né, da frase, do nome da aula, e veio ganho de peso. Eu falei, oxe, acho que não é esse público que eu tenho que falar, né? Não é da caquexia que eu estou tão acostumada a conversar sobre o tema. E aí, vieram os pacientes, então, que ganham peso durante o tratamento, né? É um público bem diferente, né? Não é todo mundo que ganha peso. E aí, estudando um pouquinho, eu achei bem interessante essa frase de um artigo que fala que a mudança de peso pós-diagnóstico do câncer de mama. Então, na verdade, vocês vão ver que a aula é basicamente falando sobre o câncer de mama, que é o tipo de tumor que mais tem essa questão de ganho de peso. É uma questão de saúde pública contemporânea, né? Eu achei isso bem impactante. E uma questão, e a integração, né, da educação e apoio sobre o peso saudável, tratamento durante o tratamento oncológico, tem um potencial de melhorar significativamente a duração e a qualidade da sobrevida. Então, já me traz um indicativo também de que é uma coisa muito frequente, importante, né, e que pode ter um impacto na qualidade, né, da sobrevida desse paciente. Então, o excesso de peso, né, durante o excesso de peso corporal é o principal fator de risco para o câncer de mama.
E até 70% dos pacientes com câncer de mama podem estar com sobrepeso, né, e obesidade já no diagnóstico. Então, isso eu acho que é um valor bem alto. E até 80% dos pacientes com câncer de mama podem ganhar peso durante o tratamento. Então, esses pacientes com câncer de mama com sobrepeso ou obesidade, eles têm um risco aumentado de morbidade relacionado ao tratamento, né, à terapia e à recorrência do tumor. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse ganho de peso. Além disso, ele pode influenciar também outras condições médicas, né, como diabetes, hipertensão, a dislipidemia. Então, esse paciente pode já ter todas essas comorbidades por ter já um excesso de peso ou pode desenvolver durante o tratamento, né? Isso também vai afetar na sobrevida global desse paciente. E aí, essa questão do ganho de peso nesses pacientes com câncer de mama, a gente tem que pensar tanto numa obesidade sarcopênica, esse paciente vai estar ganhando peso muito a questão de gordura, não é músculo, e como a doença oncológica, a perda muscular é grande, né? Então a gente tem que pôr muita atenção nessa obesidade sarcopênica. E aí também tem toda a questão da alteração da imagem corporal, que aí sim, né, a autoimagem que eu preciso conversar daqui a pouquinho, vem à tona, né? Porque a paciente está ganhando, né? As pacientes estão ganhando peso, né? E também estão alterando muito a sua função sexual, a função geniturinária. Então, tem uma questão muito importante de toda a alteração do corpo físico dessa paciente. E por que eles vão ganhar peso durante o tratamento, né? A gente já viu que muitos já chegam na doença com ganho de peso, né, com excesso de peso, mas muitos vão ganhar durante o tratamento. E aí os fatores são vários, a gente não tem algo que fala exatamente o que é. Ixi, peraí, ali. Olha, gente, realmente foi. Não vou explicar, não vou, né, me adentrar a todos, né, mas a gente vê que tem muitas questões que podem afetar o ganho de peso, né, a idade, tabagismo, a menopausa. E aí vou falar de alguns que a gente tem algumas questões. Então, o IMC, né, então esse excesso, né, a gente sabe que o IMC não é um padrão muito, né, interessante para a gente avaliar a composição corporal, mas ele traz algumas bases, né, e alguns estudos falam que mulheres que estão no IMC, que eles falam ideal, né, um padrão normal, têm maior chance de ganho de peso durante o tratamento do que as pacientes que já no diagnóstico já estão com sobrepeso ou obesidade. Então, é importante a gente também focar nesses pacientes que começam um tratamento com peso normal, a gente tentar evitar que eles ganhem peso. A questão da menopausa, né? Então também os estudos dizem que mulheres na pré-menopausa, né, que não têm ainda, elas vão ter o maior risco do ganho de peso com relação aos pacientes que no diagnóstico já têm a menopausa. E aí 20% dos pacientes podem ganhar até 10 quilos em 60 semanas de tratamento, né? Então isso é bastante importante, essa questão do ganho de peso. E, né, alguns estudos falam que as alterações hormonais da menopausa podem afetar o metabolismo, né, e levar ao ganho de peso. Lembrando que, além, né, da menopausa natural, o uso de hormônios pode também, né, levar à menopausa induzida. Então, tudo isso gera esse contexto da paciente com câncer de mama. A atividade física, então, depois de um diagnóstico, a redução da atividade física é muito frequente na maior parte dos pacientes. Muito tem a ver com a questão de estar chateado, estar ansioso, não quer mais fazer atividade física, ou também perde um pouquinho, né, da mobilidade. Se for uma cirurgia, você tem que ficar um tempo sem se movimentar. Então, essa questão da atividade física é importante, né? E aí teve um estudo que trouxe que pacientes que não recuperaram seus níveis de atividade física pré-diagnóstico têm uma maior também probabilidade de ter piores resultados de saúde durante os anos pós-diagnóstico. O próprio tratamento, né? Então a quimioterapia ela é associada ao ganho de peso. Eles falam que as alterações de ciclo, etc., nem sempre não trazem um motivo exato do porquê que a quimioterapia afeta o tratamento, mas também pode diminuir uma das questões, né, é diminuir o gasto energético, né? Então isso também pode afetar no ganho de peso. A hormonioterapia, conforme eu falei,
né, eles tendem a aumentar a massa gorda, diminuir a musculatura, né, e a forma como o alimento é processado no organismo, levando ao ganho de peso, né, fora que pode induzir a menopausa, que também já está relacionada a esse excesso de peso. E a idade, interessante que mulheres mais novas têm maior chance do ganho de peso depois do diagnóstico. Um outro fator importante, que também já está relacionado à obesidade, os pacientes que já têm obesidade no diagnóstico, mas outros que vão, a questão da resistência insulínica, que é uma manifestação muito comum tanto da obesidade, né, sarcopênica, e desse ganho de peso. Então a gente tem que prestar atenção que os nossos pacientes vão provavelmente desenvolver uma resistência insulínica e... Opa! Sou eu? Foi. E aí eles falam que no momento do diagnóstico, pacientes que têm um nível de insulina em jejum mais alto, está relacionado com MC mais alto, né? Um estágio mais avançado da doença e um pior prognóstico. Então, isso também a gente precisa atentar durante o tratamento. Bom, então tem uma associação, né? Algumas questões. Tem uma associação entre a químio e o desenvolvimento da resistência à insulina. A gente sabe também que ela pode ser revertida depois do diagnóstico, depois do tratamento. Claro que com intervenções nutricionais, né? Ela não vai ser revertida sozinha. E algumas intervenções que são projetadas para monitorar essa resistência à insulina, a gente neutralizar isso e o ganho de peso, elas impactam potencialmente na sobrevida desses pacientes. Então, é um fator que a gente precisa sempre considerar. Outro... não, ainda tem... Aqui, volta. Era assim, que está mais maiorzinho. Então, as concentrações séricas aumentadas da insulina, elas vão estimular a síntese de estrogênio, né? Também vão diminuir o SHBG, né? E aumentam o estrogênio circulante, né? Diminui a síntese do estrogênio dos adipócitos e aumentam o estrogênio circulante. Então, isso faz com que afeta negativamente o desenvolvimento do câncer de mama e o seu desfecho, né? Então, é um dos fatores que a resistência à insulina pode atuar. Um outro hormônio que também pode estar alterado é a leptina, né? Então, os pacientes que já têm obesidade, têm os níveis elevados de leptina, e aí a leptina pode ativar várias vias oncogênicas, né? E também promover o aumento do crescimento tumoral, angiogênese, e aí você tem toda essa questão também promovendo o ganho de peso e piorando o prognóstico. Bom, então, qual que é esse impacto, né, do ganho de peso? A gente viu que tem uma questão de ganho de peso e tem um impacto importante. Esses pacientes têm o ganho de peso, então, vamos ver para cá. Após o diagnóstico, ele piora, né? Pacientes que ganham mais de 10% do peso 1 ano e meio após o diagnóstico, eles têm um pior prognóstico. Ixi. Foi associado com risco de mortalidade. A cirurgia também impacta. Então, todos esses dados trazem que o ganho de peso, ele vai piorar a mortalidade. Espera que tem mais um. E também o prognóstico, enfim, vão trazer mais consequências e alterações nesses pacientes, né? E os sobreviventes do câncer de mama, que são obesas, podem estar em maior risco de mortalidade em comparações com mulheres na faixa normal. Por isso a importância da gente tentar manter o peso nesses pacientes. Então, o ganho de 5 quilos por metro quadrado, né, nosso IMC, ele está associado a piores resultados. O ganho de peso nesse outro estudo foi interessante, né? A mortalidade está mais relacionada com pacientes já obesos, né, do que com pacientes com IMC normal. E esse outro estudo mostrou que os pacientes obesos no início do estudo tiveram pior sobrevida em comparação com o peso normal. Então, acho que já está bem claro as consequências desse sobrepeso. Além disso, eles aumentam linfedema, aumentam fadiga, atralgia, e aí também aumentam o risco de desenvolver outras doenças crônicas, e aí todas as outras consequências. E alguns ensaios clínicos também destacam que o excesso de adiposidade reduz a eficácia do tratamento, né? Então, acho que isso é um dos fatores principais para a gente combater isso. E aí, a imagem corporal, né? Como é que fica isso tudo? Então, os pacientes já fizeram uma cirurgia, né? Então, normalmente, o paciente que fez uma cirurgia já tem uma imagem corporal mais pior com relação a quem não fez, né? A mastectomia piora a imagem corporal.
principalmente quem não faz a reconstrução, mas mesmo com a reconstrução você pode ter uma assimetria, e isso também prejudica a questão da imagem corporal. O ganho de peso, né, relacionado à mastectomia ou não, né, são fatores que impactam a imagem corporal e a qualidade de vida desses pacientes. E também, como eu falei, a questão da assimetria. Então, assim, imagina, eu fico pensando, né, uma paciente que já sente muitas vezes que o corpo pode ter sido mutilado, você tem um ganho de peso, a paciente fica inchada, elas reclamam muito, né, que não se reconhecem mais e não se reconhecem também sem o seio. É muito importante esse impacto para esses pacientes. E aí, os sobreviventes, nossa, ficou bem ruizinho aqui, com câncer de mama que ganharam peso, eles relatam essa imagem corporal pior, né? Normalmente eles não retornam ao peso pré-diagnóstico, o que é um problema. Deixa eu passar tudo. E aí também os efeitos colaterais podem afetar a aparência e o funcionamento do corpo. Então, os efeitos colaterais dos tratamentos, eles já vão perder cabelo, tem uma mudança na sexualidade, né? Toda a questão induzida da menopausa nesses pacientes, a mudança na composição corporal, tudo isso afeta negativamente a qualidade de vida. E a obesidade, ela pode afetar outros fatores, né, de qualidade de vida, como a gente já comentou, do desenvolvimento de outras doenças. Então, a imagem corporal, ela é descrita como um construto multidimensional composto por pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, esses pacientes com os sobreviventes do câncer de mama, para eles a imagem corporal inclui algumas dimensões, como a perda de feminilidade. Elas deixam muitas vezes de fazer alguma atividade por conta disso, né? Porque elas estão constrangidas. E também essa má imagem corporal está associada ao aumento da depressão e sofrimento emocional, né? Um pior funcionamento psicossocial e uma menor qualidade de vida. Espera aí que acho que agora já foi. Volta, pronto. E aí, finalizando, né, a perda de peso de pelo menos 10% tem sido associada à modulação desses biomarcadores. Então, a importância da gente atuar na perda de peso, além do acolhimento, claro, né? E também essa perda de peso pode reduzir essas consequências deletérias a essas pacientes. Então, como considerações finais, a gente viu que o ganho de peso é muito comum nessas pacientes com câncer de mama, pode afetar o funcionamento e a qualidade de vida, e a sobrevida e a mortalidade, e impacta negativamente na imagem corporal. Então, é importante a gente tentar tratar essa paciente de uma forma multiprofissional. Claro que a alimentação é super importante, mas a gente também tem que estimular a atividade física, tem que estimular a questão de uma terapia para acessar todas essas questões emocionais dessa paciente, que já vem com diagnóstico oncológico, tem muita coisa envolvida nos pacientes, além dessa imagem corporal alterada, né? Às vezes é necessário lançar a mão da medicação, então a equipe multiprofissional e todas essas terapias que estão sendo abordadas na mesa são muito importantes para a gente trazer o melhor resultado, não só no tratamento oncológico da paciente, né, desses pacientes, um resultado de, enfim, que a gente conseguir realmente tratar, mas trazer uma qualidade de vida, um bem-estar para esses pacientes. Muito obrigada. Muito obrigada, Carol, foi excelente a sua fala, obrigada. E para finalizar essa mesa sobre práticas integrativas no paciente oncológico, eu queria convidar a nutricionista Juliana Nabarrete, que é nutricionista atuante em oncologia, especialista em nutrição e em pediatria pelo HCFM USP, coordenadora de pós-graduação EAD do Instituto Ciclos Ensinos, coordenadora de projetos do SAS Brasil, membro do Núcleo de Educação Permanente da SOBOP, coordenadora do Comitê de Nutrição da SOBOSP e membro do Comitê de Nutrição da Abrale, para falar sobre abordagem comportamental no acompanhamento nutricional. Bem-vinda, Juliana. Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez juntos, eu vou tentar passar um pouquinho do que é comportamental, né? Para fazer um pouco do link do que a gente tem falado agora, vou falar um pouquinho mais para frente do que é comportamental, mas a gente não está falando de uma tática para se contrapor
a Ayurveda, a Antroposofia, mas na verdade até uma ferramenta para a gente identificar o que a gente pode utilizar para o paciente durante o tratamento. Nossa, gente. Vocês querem passar daí de trás? Beleza, então tá bom. Então acho que vale a gente começar com definições, né? O que é comportamento? Então, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando da maneira como se comporta, das condutas aí que vão permear o indivíduo dentro de uma sociedade. E quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente vai compreender quais são as ações, né, dessas condutas relacionadas ao comer. Principalmente o porquê, o como e o com quem. Isso tudo conectado com os pensamentos e os sentimentos ali da comida e do ato de comer. Próximo, por favor. E aí a gente tem uma primeira definição publicada no Brasil, da professora Rosa Wanda Dias, pode passar, que fala que o comportamento alimentar inclui inclui o que comemos, como comemos, com quem comemos, onde comemos, quando comemos, por que comemos, o que comemos, em que situação comemos, o que pensamos e o que sentimos em relação ao alimento. Então, quando a gente fala em comportamento alimentar, não é simplesmente o que o paciente está escolhendo. Tudo isso influencia, né, a escolha alimentar do paciente. Próximo. E aí eu acabo trazendo um pouquinho da definição, né, do que é a abordagem de nutrição comportamental, publicada pelo pessoal do Instituto de Nutrição Comportamental, ligado muito ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que eles falam que a abordagem comportamental é uma abordagem com bases científicas, que trabalha e defende os aspectos fisiológicos, sociais, culturais e emocionais da alimentação, que devem ser considerados em conjuntos para promover mudanças efetivas de comportamento alimentar. Então, acho que é um conjunto de entender tudo isso que a gente falou das práticas para entender como que a gente vai trazer, né? Próximo. E aí, o que é, né, nutrição comportamental? Acho que, além da definição, é sempre importante tentar falar sobre algumas premissas, enfim, tipo algumas... Sempre que a gente fala de nutrição, surgem alguns assuntos. Por exemplo, a gente fala que a nutrição comportamental é uma abordagem sistemática e inclusiva. Ela soma de conhecimentos clássicos e especializações, educação sobre dietas restritivas e suas consequências, é focar nos comportamentos do indivíduo, é fazer planos alimentares com o paciente de forma individualizada, ter olhar cuidadoso e individualizado à prescrição dietoterápica, desenvolver habilidades terapêuticas, fazer cálculos de necessidades e recomendações se necessários, e entender que o comportamento alimentar se alinha com as questões de imagem corporal. Peraí, gente, é o meu. Dá uma desligada no alarme. Perdão, esqueci do alarme. Tá dentro da bolsa preta aqui. Desculpa. Pode passar, por favor. E aí, o que não é nutrição comportamental? Nutrição comportamental não é um método, uma doutrina, não é uma ferramenta, não é um nicho. Ele é um tipo de abordagem que engloba muitas coisas, né? Ela não é contra tudo da nutrição clássica ou contra medicinas milenares contra a Ayurveda. É somar esses conhecimentos, é a gente olhar para o indivíduo como um todo dessa forma. E não é ser condescendente com a obesidade. Quando a gente fala de nutrição comportamental, acho que pode passar o próximo, por favor. A gente tem o que a gente fala de cases de sucessos, da onde essa abordagem já foi estudada, onde a gente tem bastante relação com isso. Então, transtornos alimentares, obesidade, diabetes, crianças e adolescentes, a própria prevenção da obesidade, do que é o comer transtornado. Então, não é que a gente é condescendente com a obesidade, é que a gente apresenta um olhar um pouco mais amplo para esse tratamento da obesidade, tá? Pode passar. E aí, por que falar da obesidade na oncologia? E aí eu trouxe duas figuras para a gente tentar ilustrar aqui, né? Essa figura, a gente está falando de como as influências que a dieta tem na questão tumoral, tanto no desenvolvimento, no agravamento da doença, a gente sabe disso, a gente já falou sobre isso, questão da influência da alimentação na microbiota e qual que é o impacto disso para o paciente. E ao lado a gente tem uma figura interpretando um pouco de como que funciona o processo de escolha alimentar.
Então, não é pura e simplesmente pegar o alimento, ir ao supermercado, escolher o alimento. Além de fatores externos, eu tenho muitos fatores internos acontecendo, muitas reações acontecendo dentro do corpo do indivíduo que vão trazer, né, esse ato do comer. Próximo. E aí, mas como é que a gente escolhe os alimentos, né? O paciente oncológico, ele acaba passando tanto pela questão do ganho de peso, quanto a questão da perda de peso, e aí ele vai ter relações totalmente diferentes com a comida nesse momento, com o que ele vai escolher para comer. Muito baseado no que ele sente ali, nos sintomas que ele apresenta pós-tratamento. Próximo. E aí a gente tem o que a gente chama de determinantes de consumo alimentar. Então, escolher alimento é pautado principalmente nos determinantes envolvidos com o alimento, ambiente e com o comedor, com o indivíduo. Próximo. O que está ligado ao alimento? Sabor, aparência, valor nutricional, qualidade, higiene, cheiro, textura, variedade, preço, origem, familiaridade. Pode pôr o próximo. Muitos desses estão alterados durante o tratamento oncológico. E aqui a gente já tem estudos falando que a questão do aconselhamento, né, dessa associação focada em comportamento alimentar, como que está aquela relação do indivíduo com o alimento diante daquele sintoma, ela já é uma relação positiva para a gente conseguir ajudar na desnutrição, né, melhorar até o estado psicológico do paciente com relação daquele alimento. Próximo. Quando a gente fala do ambiente, eu tenho o fator físico, então aquele local ali, né, odor, iluminação, conforto, limpeza. E em casa, pode passar o próximo, é muito diferente do hospital. Então, os comportamentos alimentares nesses dois ambientes serão totalmente diferentes. Próximo. Ainda dentro de ambiente, a gente fala de fatores socioculturais, onde a gente tem família, pares, mídias e cultura local. Eu coloquei aqui a imagem do guia para mostrar que o guia, ele é o nosso norteador para indicar, né, considerar todas essas variantes. Próximo, por favor. Só que aí, quando a gente fala do paciente oncológico, se a gente jogar o que a pessoa com câncer pode comer, eu tenho 9 milhões de respostas no Google. Será que todas elas se adequam a cada uma dessas pessoas? Uma pessoa que é mais ligada, que estuda a questão da Ayurveda, ela vai se identificar com um profissional que leva mais para o dosha. A mesma coisa a questão da antroposofia e com todas as outras práticas integrativas que a gente tem. Então é importante a gente ter esse olhar para entender o que a gente vai trabalhar, né? Como trabalhar com cada um dos pacientes. Próximo. Correlacionado ao comedor. Então, a gente tem biológico. Então, tudo que está acontecendo, pode pôr o próximo, por favor. E aí eu trago um artigo muito bacana sobre câncer de mama, onde a gente fala ali, principalmente da questão dos sobreviventes do câncer de mama, que a gente tem toda uma alteração energética, e o porquê que essa alteração energética é causada, todo esse impacto do tratamento, essa alteração de composição corporal, e o quanto que isso influencia no que o paciente come, né? Então, não é liberar, mas entender e saber até onde você pode ir com o comportamento, né? Como que você vai trabalhar o comportamento do paciente. Próximo. Com o cometor ainda, fatores socioeconômicos, então renda, escolaridade, preço dos alimentos. Próximo. E aí tem esse estudo analisando a segurança alimentar de pacientes oncológicos nos Estados Unidos, mostrando que eles precisam de mais auxílio, porque eles têm muitos gastos, eles têm gastos a mais com tratamento que outras pessoas não têm. Então, é sempre importante a gente entender essa questão socioeconômica dos pacientes. Fatores antropológicos e psicológicos também. Próximo. E aí tem um estudo aqui relacionando essas reuniões entre nutricionista, família e paciente, falando sobre impacto dos sintomas, as preocupações psicossociais. Então, a gente levando em consideração todo esse ambiente, todas as crenças, as emoções do paciente e da sua própria rede de apoio, né? O quanto que isso influencia no consumo alimentar. E aí a gente vê como aplicar, que existem teorias, modelos e ferramentas para a gente aplicar. Inclusive, quando a gente fala ferramentas, habilidades interpessoais. Então, a gente trabalhar a gente como profissional, o que a gente quer, para a gente conseguir trabalhar isso com o paciente também é super importante. Próximo. E aí, como teoria, acho que
brevemente sobre aconselhamento nutricional, que é uma que eu tenho estudado mais e eu acabo aplicando ela, eu me identifico muito com ela. O aconselhamento, ele visa a mudança do comportamento, ajudar os pacientes a clarificarem seus objetivos e traçarem planos de ação para eles. Então, o profissional, ele é um guia, ele não é aquela questão prescritiva e mandatório. É claro que a gente vai falar de fortalecer uma microbiota, profissional que estuda metabolômica, falar de metabolômica, antroposofia, ayurveda, trabalhar com essa questão do peso, para o paciente não ganhar tanto peso, mas é um guia, não é aquela coisa ditatorial, digamos dessa forma, profissional paciente. É você mostrar os caminhos para o paciente, como mostrar esses caminhos para o paciente. Próximo. Eu trouxe um caso, mas eu vou tentar dar uma resumida nele. É um câncer de intestino, né? Um adenocarcinoma de colo transverso, com lesão em peritônio e meta. É uma recaída. É um paciente que acompanhou durante 2 anos praticamente, desde o começo com sobrepeso, que tinha um hábito alimentar 3 refeições ao dia, super espaçadas, com quantidades grandes, e ao final de semana se queixava de compulsões alimentares, porque ele ia para a casa da mãe. Ele já era uma pessoa de 60 anos, a mãe dele era ainda viva, então ele ia e passava os finais de semana com a mãe e se queixava de comer tudo que tinha na casa da mãe. Próximo. E aí a gente faz algumas perguntas. Será que ele realmente tem compulsão alimentar? Pode ir passando. Será que as escolhas de segunda a sexta não vão influenciar as escolhas do final de semana? A pessoa se restringe totalmente. Será que a hora que ele olha ali, ele vê um pudim, um arroz e feijão, ele vai falar assim, putz, vou comer tudo isso? Será que auxiliar a planejar a alimentação durante o dia e desmistificar os mitos não vai fazer com que ele tenda ao comportamento alimentar? Então, com aconselhamento nutricional, ajudar ele a recuperar as percepções de fome e saciedade, que sim, estão alteradas por causa das alterações do tratamento, mas a gente consegue ajudar ele a recuperar, né? Ele não precisa ficar tanto espaçado, ele não precisa se sentir culpado por comer a comida da mãe do final de semana, né? Pode voltar só um pouquinho, por favor. Ajudar com ferramentas de planejamento, lista de compras, cardápios, ajudar esse paciente a olhar. Os pacientes, o que me fez estudar nutrição comportamental é encontrar os pacientes achando que é uma receita de bolo falar sobre a alimentação deles na oncologia. E não é. Se a gente não consegue olhar para isso, fica difícil o manejo dos sintomas. Mas, claro, o paciente, essa sobrecarga toda em cima do paciente é complicada. Então, a gente precisa entender essa rede de apoio toda dele para conseguir fazer. Próximo. E aí, não vou falar muito porque a Carol já falou e tem mais propriedade que eu para falar. A gente tem muita questão de imagem corporal, né? Próximo. E aí tem um estudo que já usa até escalas para avaliar a questão da imagem corporal dos pacientes. Então, mulheres mais jovens, pacientes hispânicos e com câncer de mama têm uma questão que imagem corporal é importante. E esses scores estão totalmente associados com depressão, ansiedade e angústia. Então, a gente entender como ele se vê daquela forma é importante. Próximo. Claro, e a gente fala muito de mulheres, está na véspera do Outubro Rosa, e a questão do padrão que sempre muda e que sempre tem alguém que influencia e que vai mostrar um padrão diferente. Uma questão de emagrecimento muito grande, muito importante. Próximo. E aí como que as nossas mulheres oncológicas se relacionam, se olham diante dessas alterações impostas e propostas por outras realidades. Então, a gente precisa ter muito cuidado do como que isso chega para as nossas pacientes. Próximo. Já em considerações finais, eu trouxe um estudo, quando a gente fala de comportamental, né? Tem poucos estudos, esse é acho que um único que eu achei, acho que foram 2. Essa é uma revisão sistemática que procurou sobre temas como a ortorexia, a compulsão alimentar e a dependência alimentar. Então, ele achou 7 artigos. Próximo. E aí, o que ele analisou, né? O que ele viu? O desejo por comida, ele aparece em diferentes tipos de câncer, em pacientes adultos e em pacientes jovens. Por que será que essas pessoas têm desejo por comida? O que acontece durante o tratamento para elas terem esse desejo, essa compulsão alimentar, né? Próximo. A ortorexia, que a gente sabe que está ligado, vou falar de uma forma muito simples, aquele
exagero, né? Há muitos comportamentos saudáveis quando a gente fala de ortorexia. Como será que a gente está falando dessa alimentação saudável, da atividade física e de tudo isso que é necessário para os pacientes durante o tratamento? O que isso causa de impacto para eles a ponto deles desenvolverem um importante transtorno, né? Próximo. A compulsão alimentar dos pacientes, principalmente com tumor benigno, que é a prolactinoma. Então, a gente tem questões específicas onde a gente vai perceber algumas alterações comportamentais importantes. Próximo. Esse outro estudo é mais trazer uma reflexão. Ele fala sobre o controle de si, o cuidado de si, uma reflexão sobre a ciência da nutrição. É uma revisão bibliográfica. Pode passar. A mídia, a cultura da dieta, o sistema agroalimentar e as políticas atuam como um mecanismo de poder e de controle. Então, nossa escolha alimentar ela está pautada dentro desses locais, né? Próximo. E aí a gente precisa trabalhar o contrário com os pacientes. Trabalhar a autonomia, respeito à individualidade, subjetividade e o papel ativo do paciente diante disso. É claro que entender as particularidades e as dificuldades dele, mas isso é importante para estar no tratamento. Próximo. E ao profissional cabe ser facilitador do processo. Então, a gente fazer uma nutrição pautada no comportamento. Próximo. Não dá para falar de acesso ao alimento e não falar de fome. Então, o Brasil voltou para o mapa da fome. Os nossos pacientes estão vindo com acesso pior de alimentos para a gente. Eles estão vindo mais inflamados, eles estão vindo mais ultraprocessados, só que eles não têm outras soluções. Então, acho que a gente precisa pensar no nosso papel diante disso, entender o que a gente vai fazer com esses pacientes, levando em consideração todos aqueles determinantes do consumo alimentar e, muito especialmente, os socioeconômicos. Próximos. Consideração final. Entender o comportamento alimentar é um caminho para a construção de um plano alimentar. A gente não quer comportamento mudar por medo, por influência de informações erradas, é ruim. Então, tentar mostrar, né, tentar acolher esses pacientes de uma melhor forma, a gente ser agente de acolhimento e de segurança para eles, é importante durante esse tratamento. Próximo. Uma frase da Ellen Satter, que é uma estudiosa de comportamento alimentar. Comer é mais que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer é dar de comer, reflete atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com o autorrespeito, nossa conexão com os nossos corpos e compromisso com a vida. Próximo. Era isso. Se você, fui chique. Se você colocar para esse QR Code, você acessa todos os artigos da aula. Eu achei que é legal. Então, acho que não fica nenhuma... Acho que é uma junção de um olhar diferente para essas diferentes práticas. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Juliana, toda tecnológica. Então, agradeço a todos os palestrantes, foi excelente todas as falas, mas infelizmente, para respeitar o nosso tempo, a gente não vai conseguir abrir para as perguntas. E vamos dar seguimento para o nosso terceiro painel, que o tema é toxicidade ambiental e acesso à alimentação, como a nutrição pode ajudar. Então, gostaria de convidar as palestrantes para virem aqui ao palco.